O cético duvida de tudo e de todos? Sim, Ateísmo e ceticismo são sinônimos? de forma nenhuma. O cético só acredita vendo? Às vezes nem vendo. O ceticismo nega a existência de alguma coisa? Não. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre ceticismo. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, nós fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas conhecem alguém que se diz cético. Vamos ver o que elas responderam. Eu não conheço ninguém cético. Eu acho que isso acontece porque se você não acredita em nada, a vida perde o sentido. Sobre ser cético, eu acho que, além de tudo, são pessoas mal informadas e principalmente mal amadas, porque muitas vezes são amargas também. Pessoa cética hoje em dia é muito difícil de ser encontrada. Eles são mais frios, mais calculistas, não acreditam tanto em religião. E eu sou um cético. Além de ser cético, eu sou um ateu. Primeiramente, eu sou ateu porque eu não acredito em nenhuma forma de vida, nenhuma forma espiritual que a gente não possa provar, que a gente não possa ver. Eu conheço algumas pessoas céticas, principalmente com questões sobre religiosidade. Acredito que cada um tem a sua vivência, na sua história, e algumas pessoas conseguem lidar melhor com essa situação e outras não. Conheço alguns céticos, mas não concordo muito com eles. Eu acho que nos dias de hoje o ceticismo é um pouco uma postura de vida que vai de encontro ao que a gente vê no mundo. Eu acredito que cada um dá o sentido da sua vida para o que ela gosta. Tem pessoas que querem dar um sentido na forma religiosa ou se apoiar em estudos. E eu acho super válido as pessoas terem um lado cético, como eu, por exemplo, mas sem deixar de validar as pessoas que também acreditam em algo mais religioso. Interessante as diversas respostas. Essa última menina, ela fala uma coisa que aquele astrônomo americano Carl Sagan, famoso, né, do livro Mundo Assombrado pelos Demônios, dizia, de uma forma mais organizada, assim, mais técnica, que um pouco de ceticismo faz bem a todo mundo, né? Quer dizer, inclusive ele entendia que um pouco de ceticismo faz com que as pessoas sejam menos bobas. E ele dizia, inclusive, e que acreditem menos nos políticos, né? Então, o que ela fala, um pouco cético, como ela diz, eu mesma sou um pouco cética, acho que isso é uma coisa que vai ao encontro mesmo de uma... Porque o ceticismo é uma tradição, né? É um método. É claro que uma pessoa que não é profissional do ramo não é obrigada a saber disso. Agora, algumas pessoas fazem a relação direta, que é uma relação muito comum, com o ateísmo, né? O que a rigor não é consistente, porque o ateísmo é o que em ceticismo se chama de dogmatismo negativo. Você está afirmando que Deus não existe quando você não consegue provar que ele não existe, assim como não consegue provar que ele existe, né? Como a gente fala, Deus é uma variável sem controle epistemológico. Quer dizer, você não tem como testá-lo em laboratório ou comprovar sua existência ou não. Agora, também aparece uma relação, um deles, entrevistado, também fala uma coisa que é muito comum se associar, o próprio Woody Allen faz essa associação em relação a ele, de que o cético seria uma pessoa meio melancólica, acho que alguém amarga, até ela falou. Amarga, mal amado, né? Porque se você é uma pessoa bem amada, você tende a acreditar mais nas coisas. Com o que eu concordo em certa medida, quer dizer, quando você tem a sorte na vida de amar e ser amado, encontrar pessoas que investem em você e que cuidam de você, você provavelmente conseguirá desenvolver uma maior confiança no mundo. O ceticismo é um método para testar teorias. O ceticismo não é necessariamente um método para dizer que a vida não tem sentido.
Porque quem diz que a vida não tem sentido, há que prová-lo. Então, alguém que pratica o ceticismo diante de alguém que fala, não, a vida não tem sentido, provavelmente o que o cético dirá é, então, como você prova que a vida não tem sentido? Pessoas tais e tais encontram sentido todo dia no trabalho que fazem, na família que constituiu, nas viagens que fazem, ao longo da história, quando olha para o que realizou. Como você vai dizer que a vida não tem sentido? Então, não há um vínculo necessário entre você ser cético e melancólico, azedo, o que for, apesar de que é muito comum se fazer esse vínculo, o Woody Allen faz. Outra coisa que apareceu lá, Pondé, foi esse vínculo entre ser cético e não acreditar em nada. Então, me parece que não é bem não acreditar em nada. Talvez mais preciso seria dizer desconfiar ou questionar todas as ditas certezas postas. Exatamente. Por isso que a gente não pode dizer que o cético afirma que nada existe ou nega a existência de alguma coisa. Por exemplo, eu não vou virar aqui e dizer a Thaís não existe, né? É claro que isso foi praticado pelo Descartes, não em relação a Thaís, mas em relação à vela, ao papel, à mesa que estava na frente dele. Mas, como a gente bem sabe, é uma dúvida metódica. O Descartes nem era um filósofo cético, né? Agora, não há dúvida que o ceticismo, por exemplo, em relação à religião, que é uma coisa que o vínculo direto, né? Do ponto de vista estrito do método cético, a religião é um bêbado na ladeira, em termos de comprovação, né? Qualquer cético sabe que você pode afirmar com certeza que não existem espíritos, e talvez existam. Você pode afirmar com certeza que não existe Deus, e talvez exista. Porque nada disso está provado ou desprovado. Então, em relação à religião, o cético, a postura cética seria a do agnosticismo? A rigor, sim. A rigor, sim. É claro que o ceticismo faz com que você desenvolva uma razoável crítica em relação a uma série de coisas, como diz o Sagan com relação à política e também com relação à pseudociência e religião vagabunda. Mas, na verdade, é muito comum se vincular um ceticismo muito profundo à percepção de que talvez exista um grande mistério nas coisas. Mas o cético é, na verdade, um grande agente de controle de qualidade, para falar numa linguagem comum, né? Ele é, na prática, um grande agente de controle de qualidade. E, ao mesmo tempo, quer dizer, você pode conviver com um cético durante muito tempo na sua vida e nem perceber. Principalmente se ele for cuidadoso e elegante com as suas crenças. E não um chato, porque... E não um mala. Isso é coisa de cético... Militante. Militante. Uma vez eu escutei de um colega, num jantar assim, a gente estava conversando sobre uma terceira pessoa, que era um cético, assim, jovem, super, né? E ele falou assim para mim, fulano acredita no ceticismo. Tipo assim, eu vou ser cético, vou ser feliz. Calma, meu amigo, ninguém sabe, na verdade, como é ser feliz. E, às vezes, você pode ser feliz em situações que outra pessoa consideraria absolutamente absurdo. Por isso que, na origem grega, tecnicamente falando, o que o cético faz é suspender o juízo sobre questões em polêmica. E, por último, Thaís, talvez hoje em dia, uma das áreas onde o ceticismo pode ser mais poderoso, mais perigoso e ter uma prática bastante sistemática é colocar em dúvida certas crenças do senso comum em relação à ciência.